Deus é bom. Quem achou, diga amém, o Salmo 103. Amém. Vamos ler juntos. Em seguida nós iremos para a aplicação dos termos para a nossa vida. Amém? Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Vou ler novamente. Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Oremos ao Senhor. Pai amado, te agradecemos pela oportunidade de estar em mais um culto, te adoramos, bendizendo, entendemos a real necessidade de estarmos aqui, Pai, para te engrandecer e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela chance que o Senhor nos dá de viver as verdades eternas. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã com a exposição clara da tua palavra. Obrigado pelo teu amor, Senhor, pela tua graça e teu cuidado. Mesmo nós não merecemos nada, o Senhor se faz presente. Mas por te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos poder sentar, tá? E agora está melhor, Marcos? Confirma aí, por favor, diminui para mim. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Mesmo nós sendo injustos, Deus continua sendo justo conosco. Mesmo nós sem misericórdia, Ele continua sendo misericordioso. Hoje eu queria falar no Salmo 103. Ontem eu trouxe essa mensagem também para a igreja lá de Cabedelo. Queria novamente repeti-la pela manhã, até por fatores que aconteceram na semana comigo. E esse texto foi muito usado ao conversar com várias pessoas. Eu tenho que falar isso para a igreja, né? Tenho que ensinar isso à igreja. Existe uma necessidade muito grande nossa de aprender a colocar nossa alma no devido lugar onde ela deve ficar. O que é nossa alma? Nossa mente, nossas convicções. Amém? Elas têm que estar no seu devido lugar. E tem pessoas que estão com a alma bagunçada. Né? Tem gente que está com a alma perturbada. Todo esse ato de perturbação nos leva a um ponto só: a esquecer o que Deus faz por nós. Uma alma perturbada, ela não consegue ver a grandeza e a bondade de Deus nos feitos dele todos os dias por nós. É uma verdade, concorda comigo? Essa é uma verdade absoluta. Porque se o próprio texto diz que nós não devemos esquecer os benefícios do Senhor, é porque tem a possibilidade de nós esquecermos. Se não tivesse possibilidade, Deus não teria falado absolutamente nada. E esse salmo, ele é diferente, tá, gente? Como assim, pastor, ele é diferente? Porque é um salmo que ele se inicia com adoração e termina também com adoração. É um ato de agradecimento e de gratidão ao Senhor. É diferente dos outros salmos, que a gente vê muita súplica, né? Muito clamor, assim dizer. E nós temos muito que aprender com esses salmos, amém? Temos muito que aprender com esse salmo. Um salmo que é considerado um salmo de misericórdia, né? Salmo que Deus traz a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida e nossas convicções. Nós devemos aprender a adorar a Deus independente das circunstâncias. Quantas pessoas perdem o hábito de seguir ao Senhor, viver para o Senhor e agradar ao Senhor porque está passando por momentos difíceis ou por circunstâncias adversas? Você vê que tem pessoas que não sabem lidar com a dificuldade. Tem pessoas que ao ponto que elas se estressam a tal ponto que elas perdem o rumo. E que rumo, pastor, elas perdem? Elas perdem o contato com o Deus
Todo-Poderoso. E ao perder o contato com esse Deus Todo-Poderoso, há uma consequência. E essa consequência ela vem de primeiro e de bate-pronto, dizendo assim da seguinte forma: você vai se esquecer dos feitos do Senhor que Deus tem feito para você. E nós somos muito fácil de esquecer o que Deus faz por nós. Porque nós vivemos debaixo da ingratidão. A ingratidão ela faz parte da nossa vida. E a pior coisa do mundo é você lidar com pessoas ingratas. Pessoas que não reconhecem o que fazem por ela. E Deus aqui faz uma cobrança a nós para que não haja em nós um coração assim, ingrato. Porque Deus faz tanto por nós, Deus nos abençoa tanto e a gente se esquece dele. Se esquece dos seus feitos, se esquece dos seus cuidados, e a gente acaba caindo nesse campo da ingratidão. E a gente acaba também sendo ingrato com outras pessoas também. Que Deus usa elas para nos abençoar. Então Deus traz a nós um ponto muito importante, que é isso daqui, tá, gente? Ele não freia e não para aqui. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses 5,18, assim: em tudo dai graça. Existe aqui um dos pontos essenciais para nós. Você tem dado graça na sua vida, por tudo que você tem, por que está acontecendo na sua vida? Ou você só consegue agradecer ao Senhor quando tudo vai bem? Que tem pessoas aqui, tem dois tipos de pessoas aqui. Tem aquelas que só estão felizes quando tudo está dando certo, e quando está dando tudo errado é outra pessoa. São duas personalidades. O cristão ele tem apenas uma personalidade. É de sempre ser grato a Deus. E de viver para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo chama a atenção dizendo: em tudo dá graça. Ele não está dizendo só nos momentos oportunos. Não. Quando Paulo quis falar dos momentos oportunos, ele especificou o que era o momento oportuno. As coisas em tudo dá graça. Então Paulo tem autoridade para falar isso. Você concorda comigo? Um homem que sofreu, que apanhou, foi perseguido, quase morto. Marcas de perseguição estavam em seu corpo, a ponto de dizer: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então ele tem muita autoridade para dizer: em tudo dá graça. Mas nós só sabemos da graça quando tudo está bem. Quando tudo está sendo uma bênção na nossa vida. Mas também quando tudo está dando errado na nossa vida, aos nossos olhos, é bênção também. Porque Deus nos coloca em uma escola. E escola foi feita para quê? Para se aprender, para crescer no conhecimento. E Deus coloca você em adversidades, em momentos difíceis para você aprender a amadurecer. Porque você é uma pessoa que só cresce na dor, nas dificuldades. Em tudo dá graça. Porque esta é a vontade do Senhor para a nossa vida. E nós vivemos em um mundo onde as pessoas querem viver um mistério não existente. E que mistério é esse, pastor, não existente? É quando você fica dizendo o seguinte: eita, pastor, estou buscando a vontade de Deus. Já viu gente dizer assim? Eita, estou esperando a vontade de Deus. Mas essas pessoas falam da vontade de Deus como fosse uma vontade que estivesse oculta, que ainda não foi revelada. É como se fosse uma vontade ainda que Deus tinha escondido para todo mundo, só vai mostrar a você, estrela. Não! A vontade de Deus está plenamente revelada. Quando você diz o seguinte: eu quero saber qual é a vontade de Deus, meu irmão, nós temos 66 livros revelando a vontade de Deus para o seu povo. Agora diga assim: não, pastor, eu sou um preguiçoso, eu quero as coisas do meu jeito, da minha forma. Aí eu estou esperando alguém apoiar as minhas safadezas, as minhas escolhas, e está tudo certo. Aí vai ser a vontade de quem? De Deus. Aí você se auto-sabota. Se auto-sabota. Porque a vontade de Deus aqui no texto de 1 Tessalonicenses 5,18 diz o seguinte: em tudo dá graças. Porque essa é a vontade de quem? De Deus, o texto diz. Então a vontade de Deus aqui eu dei o quê? De graça. Eu pare de murmurar. Eu pare de ser uma pessoa ingrata. Que eu entre no campo de agradecer a Deus por tudo que Deus faz por mim. O pão na minha mesa, agradeça a Deus pelo pão. Pastor, mas foi um pão com ovo. E é ruim, é? É ótimo. Você tem que agradecer por que Deus faz por você. Sua saúde. Deus está lhe sustentando, derramando graça sobre sua vida. Agradeça. Reconheça isso. É um ato de quê? De gratidão. Isso é da graça. É os momentos ruins acontecendo e você não vai murmurar. Você não vai descontar em ninguém. Você não vai brigar com ninguém. Você vai dizer: graças a Deus por isso. É fácil não, mas é em meio à dor, é em meio à dificuldade que você começa a entender quem você é. E nós estamos dentro das circunstâncias buscando sempre respostas que não existem. Porque nós queremos ser agradados e nós temos essa facilidade. É ou não é assim?
Pode prestar atenção, você sabe que as coisas são erradas, mas você busca pessoas para apoiar o seu erro, o seu pecado. É assim ou não é? Nós somos assim, nós temos essa face. Quando você erra, a primeira coisa que você faz é o quê? Vou falar com fulana. Porque você sabe que fulana ali vai apoiar os seus erros, apoiar a sua fragilidade. Mas quando você diz, eu vou buscar o Senhor, você entende que Deus é um Deus justo. É um Deus que vai lhe corrigir dentro dos seus princípios e valores, e você tem que obedecer ao Rei Todo-Poderoso. Isso aqui Paulo fala porque ecoa do texto. E nós devemos adorar a Deus independente da circunstância. E se lembrar dos feitos de Deus. Em meio à dificuldade, em meio à dor, lembre do que Deus já fez por você. Quantas vezes Deus já lhe abençoou? Quantas vezes Deus já lhe abençoou? Quantas vezes Deus derramou graça sobre sua vida? Quantas vezes você pensou que tudo estava perdido e as coisas se resolveram? Quantas vezes? Mas nós, por termos uma pressa absurda, por vivermos de acordo com os prazeres do mundo, a vontade do mundo, a gente quer tudo do nosso jeito. E a gente começa a colocar a culpa em quem? Em Deus. Quando não sai como programado, como eu programei, ou como você gosta de programar. E nós vivemos num tempo assim, onde o crente, ele quer tudo do seu jeito, da sua forma, e se não for do meu jeito, eu não quero. Não for do meu jeito, eu não faço. Porque nós vivemos num tempo onde as pessoas sempre ficam tentando ser agradadas a todo custo. Isso é terrível. Porque nós vivemos num mundo onde você tem que tocar a dedo das pessoas. Um exemplo, conhecereis a verdade. E a verdade faz o quê? Meu irmão, só vai haver uma libertação quando a verdade for falada. E nós vivemos numa geração que verdades não podem ser ditas. Porque elas vivem em um mundo que não me machuque, não me magoe. Como eu vou ser transformado se eu não sou confrontado? Eu preciso ser confrontado e Deus nos confronta. Lembre dos meus feitos. Lembre do que eu fiz por você. É tanto que o texto se inicia. Bendiga minha alma ao Senhor. Mas se minha alma não estiver bem, eu não tenho como bendizer, eu não tenho como agradecer ao Senhor. Que nós temos na nossa mente tantas coisas perversas, tantas coisas ruins, tantas coisas passam em nossa mente, a gente se deixa ser afetado por tudo na nossa vida, a ponto de a gente se esquecer do que Deus faz. Nós vivemos assim. E é uma verdade, você concorda comigo? É uma verdade tão absoluta que você conversa com as pessoas, fala com as pessoas e nada está bom para elas. Nada está bom para elas. Você já passou por essa fase? Você já viu pessoas assim? Você conhece pessoas assim? Que para essa pessoa nada está bom? Meu amigo, você ganha bem, graças a Deus, você ganha tranquilo, dá para se ver, mas nada está bom para você. Nada está bom. Isso é um ato de ingratidão, gente. Gente, eu não estou dizendo que você não possa cobiçar uma coisa melhor, um salário melhor, mas agradeça pelo que você tem hoje. É um ato de graça e de reconhecimento do que Deus já faz por você. Mas e quanto mais você murmura, meu irmão, você está sendo uma pessoa ingrata para com Deus, porque Deus tem feito tanto pela sua vida. Deus tem lhe abençoado tanto, as portas têm se aberto para você, perdão. E Deus abre portas para nós. E nós não conseguimos reconhecer isso. A nossa mente, e nós temos que convocar a nossa mente a uma adoração ao Senhor. Mas como eu vou convocar, pastor, a minha mente a uma adoração, se minha mente não está centralizada na pessoa de Jesus? Como é que você vai dar uma ordem de comando à sua mente para adorar a Deus e reconhecer os seus feitos, se você só se alimenta de besteira? Se você só se alimenta de coisas perversas, ruins, que passam na TV, no celular, como é que você vai adorar o Senhor? Me diga. Não tem como. E Davi faz uma convocação, bendiga a minha alma. A quem? O Senhor. A nossa alma está cheia de coisas ruins. Há lixos e mais lixos em nossa mente. Filtre isso por meio da palavra do Senhor. Se você não conseguir filtrar, você vai começar a querer viver a vida dos outros. Uma vida que não é para você. Quando você começa a consumir demais conteúdos de pessoas, que vivem uma mentira, é só uma farsa por trás de um celular, você quer viver a vida dos outros. Já viu aquelas frasezinhas de efeito que o povo gosta muito de postar? Frase de efeito? Não sei o que, e tal, o futuro, você e não sei o que. Gente, aquilo ali sabe de que? De nada.
Porque na prática, na vida prática, tudo é diferente. Na teoria, a coisa mais linda do mundo, concorda comigo? Mas na prática, aí sim, aí a gente vai ver quem é quem. E nós devemos colocar isso em pauta. Nós temos que ler isso aqui e praticar isso aqui. E nós temos caído na lama, porque isso daqui tem ficado no chinelo em nossas vidas. A nossa alma tem tido momentos terríveis, se alimentado de forma terrível. É raiva, é rancor, é briga, é ódio. Isso tudo na nossa alma. Uma alma nesse estado, ela não consegue adorar o Deus Todo-Poderoso. Porque ela está podre, suja, inútil. Ela precisa ser limpa, ser lavada pela palavra. É muito lindo quando nós aqui estamos louvando. Concorda comigo, gente? É uma maravilha. É um ato de culto público. E é uma bênção também ao Senhor. Isso não deve ser apenas exterior, mas interior. De forma interior. Você adora ao Senhor aqui? É verdade. Mas de forma interior, você consegue adorar a Deus de verdade? Ou você só canta porque os hinos estão sendo cantados aqui? Mas dentro do seu coração, você tem uma convicção que alguém está recebendo o seu louvor? Você canta porque é bonito, ou porque todo mundo está cantando. Há uma diferença extrema entre repetir o louvor e ter uma adoração dentro do seu coração, plenamente. E é isso que Davi está convocando o povo de Deus. Bendiga a minha alma ao Senhor. É algo que vem de dentro de nós. São nossas convicções. Se você pode até repetir os louvores aqui cantados, e é uma bênção. Mas se você não tiver convicções plenas de quem Deus é, não serve de nada. É como se você estivesse apenas cantando e não passa dessas paredes. É isso que Davi está convocando o povo de Deus a fazer. Bendiz a minha alma ao Senhor. Jesus nos ensina em João 4, 24, perdão, não, você não precisa abrir lá. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em... Tem que haver uma sinceridade no nosso coração. Tem que haver uma verdade em nossa vida, para que a nossa adoração chegue ao trono da graça. O profeta Isaías, ele repreendeu o povo de Deus, porque o louvor era superficial. Isaías 29:3 diz assim: este povo se aproxima de mim com a boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E nós vivemos numa geração assim, que cantam, mas estão distantes do Senhor. Quantas pessoas você conhece que cantam, mas estão distantes do Senhor? Porque apenas cantam repetidamente os louvores que são pronunciados aqui, mas o coração está distante do Senhor. A mente está em outro local, menos na presença do Deus Todo-Poderoso. Os lábios contemplam o mal. Os lábios estão completando pecados, fofoca, disse-me-disse, palavrões e palavrões. E nós vivemos numa geração assim, dessa forma. Onde as pessoas não têm guardado sua língua. É muito fácil nós chegarmos aqui com a nossa língua e cantar ao Senhor. Mas falamos da vida dos outros. E Tiago diz da seguinte forma: uma boca não pode jorrar duas águas. Uma doce e outra amarga. Deixa beber, tá, gente? Deixa ela quieta, deixa ela... É, besourinho. Está na idade do besouro mesmo. Faça a besoura à vontade aí, fica à vontade. Não deixa ela fazer besoura, a minha aqui, amém, gente? Deixa ela fazer o besouro dela aí, ela botar a mão no rosto, querer dormir, deixa ela à vontade, amém? E nós devemos contemplar essa graça e entender que Deus quer que nosso coração esteja na presença dEle. Por que Deus quer tanto que nosso coração esteja na presença dEle? Que a Bíblia diz que do nosso coração procedem os piores pecados, homicídios, a mentira, o falso testemunho. Quantas pessoas você conhece que dão falso testemunho? Como assim, pastor, falso testemunho? É falar dos outros o que nunca existiu. Você inventa a história dos outros. Você escuta uma coisa, você aumenta o que aconteceu. Expressa de forma errada. Isso é uma pessoa que está com o coração distante do Senhor. Uma pessoa que está dentro da presença de Deus. Jamais vai fazer isso. A nossa alma precisa bendizer ao Senhor. E o texto continua dizendo o seguinte: e tudo que há em mim bendiga o seu santo. O Senhor, Ele exige exclusividade. Marcos 12:30 diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Nós devemos viver dessa forma. Adorar o Senhor com toda a nossa alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O nosso entendimento é que está cativo à presença do Senhor.
Se a sua mente não está cativa à presença do Senhor, outras coisas vão te cativar. E como assim, pastor, outras coisas vão te cativar? Meu irmão, pensamentos absurdos, obscuros, nascem todos os dias. E surgem lá fora. Olhem para a internet e vejam os pensamentos que se levantam contra Deus todos os dias. E pessoas seguem esses pensamentos. E se você não estiver alicerçado na pessoa de Jesus, a tua alma será corrompida. Será machucada e você não vai conseguir de forma absoluta adorar o Deus Todo-Poderoso com o teu entendimento. É adorar a Deus com convicção. Com todas as tuas forças. Mas nós não temos feito isso, infelizmente. E Paulo, em 1 Coríntios 10, 38, é o seguinte, Paulo confirma da seguinte forma: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de quem? Você tem feito as coisas para a glória de Deus? Essa é uma grande pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Nós temos feito as coisas para a glória do Senhor? Grandes perguntas devem surgir na nossa vida. E que pergunta é essa? Para quem eu estou vivendo? Já parou para pensar? Reflita sobre isso. Você vive para quem? Porque o texto diz: em tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Seus olhos têm contemplado o quê? Suas mãos têm tocado onde? Seu corpo tem sido levado para onde? Para que local? Porque um ato de adoração ao Senhor não é apenas cantar. Porque o ato de adoração é uma vida com Deus. É uma vida prática, uma vida de santidade, é se abstendo dos pecados do mundo. Isso também é um ato de adoração ao Senhor. Que o salmista diz: a minha alma vai ter que bendizer o Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o Senhor. Você tem que revelar quem você serve. Com sua vida, com seus atos. Seja santo, porque o Senhor é santo. Que o texto diz: bendiga o seu santo nome. O nome santo de Deus deve ser glorificado através do nosso corpo. O que nós estamos fazendo com o nosso corpo? O que nós estamos fazendo com nossas mãos, com nossos olhos? Vou dar um exemplo para você muito prático. Quando eu falei sobre isso lá em Cabedelo. Um homem cheio do Espírito Santo. Uma mulher, ela pode estar ali totalmente, quase sem roupa, com 2 quilos de roupa, né? O povo fala, né? Ou 2 dedos de roupa, né? Quando ele olha para uma mulher desse tipo, ele não olha com cobiça. Ele olha com misericórdia. Percebendo que aquela pessoa é uma pessoa vazia. Uma pessoa que precisa da presença de Deus. Ele não olha com olhar de lascívia. Ele não olha com um olhar desejante. Eu estou falando de um homem cheio do Espírito Santo. Mas o homem carnal, ele vai olhar para tentar encher o seu coração de pecado, de lascívia, para se buscar um desejo próprio da sua carne. Mas o homem cheio do Espírito Santo, e vai olhar com misericórdia, como Jesus olhou. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Uma mulher adúltera, pecadora, e Jesus ali condena aqueles homens. Quem nunca pecou? Atire a primeira pedra. Só cuidar para não virar aí o celular do rapaz. Aí dá errado. E quantos de nós estamos vivendo assim dessa forma, com o coração recheado de pecado? Nosso coração distante da presença de Deus. Bendiga a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E nós devemos bendizer o nome do Senhor. O verso 2 diz o seguinte: bendiga a minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. O maior problema espiritual não é a falta de bênção, mas o esquecimento dela. Gente, quantas pessoas vocês conhecem são ingratas? Quantas pessoas vocês conhecem? Quantas pessoas vocês falam assim, e eu digo isso de forma muito plena, não é uma certa ingratidão para com pessoas, eu estou falando para com Deus. O que Deus fez tanto na nossa vida, a gente não consegue reconhecer isso. Quantas pessoas também estão vivendo num campo onde acham que tudo vive em torno dela. Eu conheço pessoas demais assim, que vivem a vida achando que tem que ser feito o que elas querem, e do jeito que elas querem. Já viu pessoas assim? Eu vi pessoas assim, eu convivo com pessoas assim, e isso é terrível. E o pior de tudo não é isso, o pior de tudo é quando você vê crentes assim, querendo viver uma vida onde você acha que todo mundo tem que servir a você como se você fosse um Deus. E não é dessa forma.
Você tem que sofrer pelas suas consequências e suas escolhas. É um ato de graça também. Tem uma pessoa esses dias conversando comigo, plantou tanta coisa ruim. E não quer sofrer, não quer passar, porque está sofrendo. Meu irmão, Deus seria até injusto se te livrasse dos sofrimentos, das consequências que vai vir sobre você. O povo de Deus foi advertido. Guarda-te, não te esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Deuteronômio 6:2. O povo de Deus sempre foi ingrato. Deus livrava o povo e Deus era o quê? Ingrato. Juízes, quem já leu? Eu não sei se você já leu o livro de Juízes completo. Já leu o livro? Meu amigo, bate uma revolta. Nasce-se um juiz, o povo ficava tudo quietinho, tudo santinho. O juiz morria, eita, gandá, tomava conta. Nascia outro juiz, o povo ficava o quê? Santinho. Quando o juiz morria, e nasceu outro juiz. E assim ia, era o povo, você vai ler no livro de Juízes, você vai, meu Deus, que povo ingrato, que povo nojento. Nós somos assim também. Tem gente que só é certinho quando está perto do pastor. Só faz coisa certa quando está na frente do pastor. Quando, não, pastor, não. O pastor está aqui, pelo amor de Deus, mas longe da presença é outra pessoa. Mas é aí que está o grande engano. Você tem que ser cristão na ausência do pastor, na presença do pastor. Amém, gente? No Novo Testamento, ele reforça da seguinte forma, dizendo assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes. Tudo que você tem é de Deus. A Bíblia diz que o homem não tem nada assim do céu, não foi lhe dado. Tudo que você tem é de Deus. Agradeça. Nunca diga assim, eu conquistei com minhas forças. Não é isso, gente. Tudo que você tem é do Senhor. Sempre dê graças a Deus por tudo. Meu irmão, graças a Deus, foi Deus que me deu. Começa a reconhecer isso. Porque foi Deus que deu a você. Mas você trabalhe, se esforce, as coisas só chegam na sua vida porque Deus assim permite que chegue na sua vida. Pastor, mas é uma besteira, mas foi Deus que te deu. É simples, mas Deus que te deu. Nesse mesmo Salmos, queria que vocês, por favor, seguissem comigo aqui o Salmo 103. Nós vamos ver aqui um ponto muito importante, que vai falar de 5 coisas. Continua dizendo o seguinte. O verso 3 diz assim: não se esqueçam dos seus benefícios. Ele continua dizendo o seguinte: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Deus, Ele perdoa os nossos pecados. O primeiro ato de uma pessoa grata a Deus é quando ela se sente perdoada pelo Senhor. Uma pessoa que não se sente perdoada pelo Senhor, gente, ela nunca vai ser grata ao Senhor. O perdão de Deus, se sentir perdoado por Deus, é a maior bênção de Deus na vida de um ser humano. É por isso que o próprio Davi diz o seguinte: Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Por que Davi era uma pessoa grata a Deus? Porque ele se sentia perdoado pelo Senhor. Ele fala de outra qualidade do Senhor, que diz o seguinte: quem cura todas as tuas enfermidades. Deus curou Davi. Deus é um Deus que cura também. O verso 4 diz o seguinte: quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça, de misericórdia. Quantas vezes Deus nos livrou de situações terríveis. Quantas vezes Deus nos ajudou e nos ajuda e nos livra da morte todos os dias. A gente não consegue ver isso. E a gente não consegue, ao menos na noite, agradecer a Deus pelo que Ele faz. Que triste geração vivemos. Lembra de Tiago, quando você for fazer alguma coisa, diga: se Deus assim quiser, porque a nossa vida é como vapor de fumaça, vai, se desvanece. Tem pessoas que gostam de conquistar as coisas na força do seu braço, sem dizer ao mínimo: é Deus. É Deus. Quantas vezes Deus derramou graça e misericórdia sobre nossa vida. Às vezes há pessoas perto de nós que não são pessoas de misericórdia. Como assim, pastor? Pessoas que não são de misericórdia. Gente, nós pecamos também. Você falha também, você peca também. Às vezes a gente trata o pecado dos outros como fosse uma luta. Agora o nosso não, tem que ter paciência. Já viu gente assim?
Não, no pecado dos outros, meu amigo, é um leão, só falta engolir e matar os outros. Mas e com o seu pecado, você faz a mesma coisa? Você age do mesmo jeito? É por isso que Deus sempre se manifesta como um Deus cheio de graça e de misericórdia. Porque quando todo mundo está nos matando, nos condenando, Deus vem com sua misericórdia, com sua graça. Quantos homens de Deus na Bíblia que pecaram, erraram, falharam e buscaram a misericórdia do Senhor e conseguiram a misericórdia do Senhor? Davi foi um deles. Pecou, adulterou, todo tipo de pecado e atrocidade Davi fez. E Deus assim o perdoou. Por isso que ele diz, bendiga minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele expressa isso, que ele passou por tudo isso. Passou por momentos de falta de perdão e ele conseguiu ser perdoado pelo Senhor. Ficou doente, Deus o curou. Deus tirou ele da morte. Deus deu graça e misericórdia a Davi. E o verso 5 dizendo, e ele é quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Meu irmão, pela manhã, quem te dá força para se levantar é Deus. Porque eu digo a você, eita, de manhã cedo é bom se levantar? É não. A nossa carne quer ficar onde? Dormindo, descansando. E a Bíblia diz que é Ele que te renova. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor.